Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 5. Na quarta-feira passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 4 e disse aos irmãos que sentia de Deus o desejo de dar continuidade a todo o capítulo 4, porque depois do Pentecostes é o fato mais marcante da igreja primitiva, a igreja que estava se reestruturando depois da morte de Jesus, uma igreja que estava agora ensinando a verdade absoluta da palavra de Deus e começava a encontrar objeções, começava a encontrar palavras contrárias, doutrinas contrárias, e aquilo ali causou dano à vida de Pedro, de João e todos os apóstolos. E louvado seja Deus pela determinação desses homens e mulheres que continuaram firmes. Por isso que o evangelho chegou até nós. Se esses homens se sentissem intimidados e retrocedessem dessa missão de anunciar esse evangelho, provavelmente esse evangelho não chegaria até nós. Teria se estancado, a chama teria apagado. Mas louvado seja Deus pela ousadia, pela coragem desses homens que anunciaram a Jesus, e alguns deles foram mortos pela essa determinação de anunciar o evangelho do nosso Deus. E sabe o que eu vejo, irmãos? O evangelho, não sei se você já assistiu atletismo, mas é como uma corrida de bastão, em que aqueles atletas, 4 atletas de um mesmo país, correm 100 metros, 200 metros, até passar o bastão para o seu amigo, para o seu companheiro, e aquele companheiro passa o bastão para o outro, e assim a corrida é completada. Evangelho é assim. Nós recebemos esse bastão, nós recebemos essa missão, e não podemos nos omitir, não podemos nos calar. Temos que passar esse bastão à frente, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão à nossa volta. É tão bom a gente poder entender claramente essa missão que nos foi confiada. A missão que nos foi confiada não foi um segredo. Não foi algo que Deus disse assim, olha, não fale isso para ninguém. Não conte para ninguém. Pelo contrário, Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma missão, isso é uma ordem que recebemos da parte de Jesus. E não podemos omitir, não podemos nos calar, não podemos retroceder. Nós temos visto, irmãos, quanta carência, quanta necessidade. Estava há pouco falando para uma igreja aqui em Maceió, que foi convidado para pregar, e eu vejo exatamente a igreja como sendo o local onde as pessoas podem encontrar abrigo, acolhimento, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de salvação. E se a igreja se calar, igreja não templo, como a Ember destacou, mas igreja, o templo do Espírito Santo que somos nós. Se nós nos calarmos, nós precisamos falar, nós precisamos viver esse evangelho. E louvo a Deus pela experiência desses homens, ousados e usados por Deus, para pregar esse evangelho. Atos capítulo 4, a partir do versículo 5 até o versículo 12. Na quarta-feira passada, nós lemos do verso 1 ao verso 4, e os irmãos perceberam claramente como tudo se desencadeou em função de quê? Da cura de um paralítico, de um coxo. E aquilo ali desencadeou toda uma consequência para a vida de Pedro e de João. Vamos ler capítulo 4 de Atos, você vai acompanhar em sua Bíblia, a partir do versículo 5 até o versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, as autoridades, os judeus, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, de todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores.
Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Como disse no início, toda essa situação, todo esse fato desencadeou-se a partir do capítulo 3 de Atos, quando Pedro estão entrando na sinagoga, no templo, e ali se deparam com um aleijado que há 40 anos vivia pedindo esmola, e Pedro cura aquele homem. E é interessante que aquele fato, aquela cura se deu no sábado. E é interessante como a transformação daquele homem foi imediata. E lá no versículo 7 do capítulo 3, a gente percebe que o relato de Lucas diz que Pedro e João entraram com o homem no templo. Aquele homem não podia entrar no templo. Aquele homem era aleijado. Pelos judeus, um defeito congênito era consequência de pecado. Logo, aquele homem estava em pecado, não podia entrar na sinagoga. Mas agora ele não tinha pecado. Agora ele não tinha mais nenhuma limitação. Agora ele não tinha mais nenhum defeito e pôde entrar com Pedro. Interessante como a gente percebe claramente. Quando Pedro é ovacionado, quando Pedro é exaltado, ele começa a mostrar que o poder não foi dele, mas o poder foi de Jesus. Foi Jesus que operou o milagre. E ele começa a destacar, esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus ressuscitou. E naquela oportunidade, Pedro apresenta aqueles homens, ou oferece àqueles homens, uma oportunidade de repensar em suas crenças. Reconhecer a Jesus como o Filho de Deus, aquele que ressuscitou. E isso entrava em choque com os saduceus. Que, na verdade, o sumo sacerdote era tirado do partido dos saduceus. E os saduceus não criam na ressurreição, não criam nos anjos e não criam nos espíritos. E aí Pedro bateu de frente com aqueles homens ao afirmar que Jesus, aquele que curou o aleijado, foi aquele que havia sido morto e ressuscitou. E aí no início do capítulo 4, em função desse fato, em função dessa ousadia, em função dessa cura, Pedro e João são presos no mesmo dia. Não esperaram nem terminar, nem começar o dia seguinte. Eles prenderam Pedro à tarde. E aí é que desenrola a consequência dessa prisão. E aí é que a partir do versículo 5, a gente começa a relatar exatamente toda a consequência dessa ousadia. Sabe, irmãos, Jesus já dizia isso lá em João capítulo 15, que o mundo vai nos odiar. Não pense que o evangelho é uma vida de sombra e água fresca. Não. Vamos caminhar sempre na contramão dos costumes, dos valores, dos ensinamentos do homem. Tenho dito a algumas pessoas mais próximas que eu não sei como será esse mundo daqui a 30, 40 anos. Diante da perseguição que a igreja tem sofrido, diante desses valores mundanos, desses ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Como será? Os nossos filhos, os nossos netos. Como será? Deus sabe. Mas que eles sejam ousados. Hoje já precisamos bater o pé e dizer, olha, as nossas convicções não são negociáveis. As nossas convicções são baseadas na palavra de Deus. E mais do que nunca, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ser referenciais. Quando falo igreja, não estou falando a igreja, a placa da igreja. Estou falando a você e a mim, como servos e servas do Senhor. E é interessante como Pedro nos ensina. Sabe, irmãos, eu começo a imaginar esse novo Pedro. Consegue fazer uma comparação com esse Pedro? Aquele Pedro que Jesus estava sendo julgado, condenado. Jesus estava preso. E Pedro foi confrontado. E ali ele diz, olha, não conheço. Não, você não. E agora esse homem está testemunhando, sabendo das consequências que isso acarretaria sobre a sua vida, sobre a vida de João. Só o evangelho, para produzir na vida de alguém uma transformação tão radical, de alguém medroso, de alguém ocioso, de alguém que recuou, de alguém que negou, que apostatou da sua fé em Jesus e agora permaneceu firme, mesmo diante da ameaça. Disse os irmãos na quarta-feira que essa foi a primeira de muitas e muitas outras prisões que os discípulos sofreram. Foi o começo da perseguição desencadeada sobre os cristãos. E mais do que nunca nós precisamos estar atentos, irmãos, porque fatos idênticos a esse, não estou profetizando, mas estou dizendo que a nossa volta, a cada dia,
tem se repetido, situações as mais estranhas. Pessoas que querem nos convencer das suas heresias, querem que a gente aceite as suas abominações. E não podemos negociar a nossa fé. Como cristãos, não podemos baixar a nossa guarda, porque o mundo está vindo com toda a força contra nós, tentando enfraquecer as nossas forças. Mas a força não vem de nós, a força é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo dizia, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou o exemplo, eu venci o mundo. Mas vamos para o capítulo 4 de Atos, porque isso fala muito ao meu coração, diz muito à minha vida, esse compromisso que devemos assumir, não com a igreja Parede, Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista ou outra igreja, denominação, mas temos que assumir com Cristo. É interessante que nos versículos 5 a 7 que lemos, diz assim, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Quem estava lá? Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Para que os irmãos tenham uma ideia, ou para que os irmãos possam compreender como se dava todo o sistema político, governamental dos judeus. Como disse os irmãos, do partido dos saduceus eram escolhidos sacerdotes. E aí existia o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte suprema dos judeus. Tinha a missão de administrar, de julgar os judeus, interpretando e aplicando a Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco, tanto oral como escrita, além de representar ao povo judeu perante as autoridades romanas. Era o Sinédrio, que representava os judeus diante dos romanos, o governo dominante. Esse Sinédrio era composto por 71 componentes, que, segundo eles, supunha que as tarefas desempenhadas pelos 70 anciãos que ajudaram Moisés na administração do povo durante a caminhada do deserto. Então, eram os 70 anciãos e mais o sumo sacerdote, que aí completavam um grupo de 71. E pelo relato bíblico, eu preciso destacar, e quero que você preste bastante atenção nesse relato bíblico, que ainda que Anás seja identificado como sumo sacerdote, na verdade, ele já não detinha a posição. Ele já não era mais o sumo sacerdote, pois havia sido deposto pelos romanos. Mas ele era muito considerado pelos judeus. Por isso, ainda participava ativamente das decisões do Sinédrio. Ainda era muito influente. Anás não era mais o sumo sacerdote de direito, mas era o sumo sacerdote de fato. E aí, quando ele fala Caifás era o sumo sacerdote de direito. Desculpe. Caifás era o sumo sacerdote, Anás é identificado como sumo sacerdote. Mas, na verdade, quem era o sumo sacerdote era Caifás, de fato. Mas de direito, mas não de fato. Caifás era genro de Anás, mas quem mandava, na verdade, era Anás. Eles tinham decidido esse mesmo complô, esse mesmo sinédrio. Anás, o sumo sacerdote deposto, e Caifás, o sumo sacerdote de direito, que era genro de Anás, que foi empossado por Anás, eles haviam decidido o destino de Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, verso 57, fala exatamente desse complô, desse conluio, desses homens influentes que decidiram, que instigaram o povo a decidir por Barrabás, para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Lá no capítulo 26 de Mateus, verso 57, diz assim, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. É impressionante, irmãos, como esse grupo, o grupo do Sinédrio, tinha uma influência de persuasão, de convencimento, conseguia conduzir o povo para onde eles queriam, quando frustrava os seus interesses. Se você perceber, não vou ler, mas lá em João capítulo 11, verso 45 a 50, a Bíblia diz que os judeus que tinham ido até Betânia para serem solidários a Maria e Marta na morte de Lázaro, voltaram depois do milagre de Jesus, crendo em Jesus. E aquilo causou um dano, um medo
Medo por aquilo que eles passaram a crer em Jesus. Porque eles estavam esperando uma oportunidade para matarem Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles. E aí pensaram consigo mesmo, quando a gente matar Jesus, esse cristianismo, essa onda vai acabar. Mas louvado seja Deus, por homens como Pedro e João, que permaneceram fiéis, que permaneceram firmes e não retrocederam de sua fé. Mas os irmãos vão perceber no relato bíblico aí, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, que fala mais outros dois homens, João e Alexandre. E eu preciso dizer aos irmãos que pouco se sabe a respeito desses dois homens. Alguns dizem que esse João, na verdade, o nome dele era Jonatas. O relato diz que os demais componentes da família de Anás estavam presentes. E alguns defendem que esse Jonatas era um dos 7 filhos de Anás que faziam parte do sinédrio, que ocupavam. Era como um bem familiar. Outros defendem que esse homem chamava-se Jocanã ben Zaccai. Era um famoso rabino, muito estudioso, que se destacou no primeiro século. Ou seja, não existe nada concreto, nada fechado a respeito de quem era João. E o Alexandre? O Alexandre provavelmente era o Alexandre Lisimaco, um dos judeus mais ricos da época. E esse homem periodicamente oferecia ornamentos para o templo. Era alguém que trazia presentes, era alguém que trazia ornamentos para o templo. E por ter muitas posses, esse homem foi inserido, foi incluído no sinédrio. E aí os irmãos começam a perceber todos os interesses. E aí no texto diz exatamente assim: além deles, todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ou seja, era um nepotismo. Todos aqueles que faziam parte tinham um poder de decisão. Encontrei uma citação de um comentarista bíblico, o Erisby. Ele diz assim: o sistema religioso judaico havia se tornado tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para outro, sem qualquer consideração pela palavra de Deus. Pelos interesses. Por aquilo que agrada, por aquilo que convém, por aquilo que é conveniente a nós. Mas irmãos perceberam que Pedro e João são arguídos. Lá no versículo 7, da parte B, diz assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E é interessante que essa mesma pergunta já tinha sido feita a Jesus por esse mesmo grupo, quando se sentiram ameaçados pelo modo como Jesus pregava, como Jesus ensinava. Lá em Mateus capítulo 21, verso 23, nos mostra exatamente a diferença entre o ensinamento de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas, que ensinavam só da boca para fora. Jesus ensinava aquilo que vivia e vivia aquilo que ensinava. Lá em Mateus capítulo 21, verso 23, diz assim: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, olha ele de novo, e os líderes religiosos do povo, e perguntaram, veja quem são, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, o mesmo grupo que afrontou, que questionou Pedro e João. E aí qual é a pergunta? Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Precisava passar pelo crivo deles. Irmãos, o tempo passou e continuamos precisando enfrentar interesses, os mais diversos, para que o evangelho continue sendo pregado. Temos visto, irmão, muitos interesses. E eu quero falar de uma experiência própria que eu vivenciei pela Junta de Missões Nacionais, não lembro exatamente o ano, acho que 2007, 2008, quando eu fui participar de uma operação, um trabalho da Junta de Missões Mundiais chamado Tenda da Esperança. Tenda da Esperança. Era uma tenda de circo, onde ali se utilizava para atendimento médico, odontológico, psicológico, corte de cabelo. E aquele trabalho tinha a finalidade de evangelizar. E naquele ano, a Tenda da Esperança foi montada em Belém do Pará. Exatamente no mês de outubro, onde se é comemorado o Círio de Nazaré. No dia 12 de outubro, é comemorado o Círio de Nazaré. E aquela idolatria, aquela romaria, em que as pessoas brigam, se pisoteiam para segurar na corda, porque existe a crendice de que aquele que toca na corda, a corda que está conduzindo aquele ídolo,
é curado e as pessoas são pisadas, pisoteadas e são colocadas nas calçadas. E aí eu preciso destacar exatamente isso. Os conflitos que nós vamos enfrentar em função do amor do Evangelho, da necessidade de pregar o Evangelho. No dia, prestem bem atenção, nós estamos no Brasil, pleno século XXI. No dia 12 de outubro, é proibido evangelizar no centro de Belém. Os irmãos entenderam o que eu disse? No dia 12 de outubro, é proibido qualquer mobilização evangélica no centro da cidade de Belém. Porque ali é reservado unicamente ao Sírio de Nazaré. Nós estamos no Brasil, irmãos. E já estamos começando a ser cerceados, impedidos, limitados de pregar o Evangelho. Não estamos na China, não. Não estamos no Oriente Médio, não. Nós estamos no Brasil. E eu não sei exatamente o que nos espera daqui mais alguns anos. É lindo quando eu posso encontrar um homem ousado como Pedro e João, que enfrentaram as autoridades judaicas, que buscavam interesse, buscavam satisfazer os seus interesses. É interessante como consigo perceber claramente que esses homens tratam com tão desprezo a maneira como Pedro e João curaram aquele homem. Precisamos ter muito cuidado, porque se não nos posicionarmos hoje diante desses modismos, amanhã poderá ser muito dado. É impressionante com o desprezo com que as autoridades judaicas questionam Pedro, que a maneira como eles declaram o fato, o acontecido, ele fala exatamente assim: com que autoridades vocês fizeram isso? Isso o quê? Nós curamos um homem. Isso. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque estamos sendo perseguidos quando os interesses muitas vezes políticos estão sendo frustrados. Nick, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 a 21. Veja que o apóstolo Pedro já nos alertava quanto a isso. O próprio Pedro já escrevia à igreja primitiva sobre aquilo que estaríamos por enfrentar. O texto é longo, mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção em cada palavra que Pedro escreveu, que serve para nós hoje como um alerta, com a necessidade de estarmos atentos a tudo aquilo que acontecia e tudo aquilo que está acontecendo. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 21. Por favor. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Não sei se os irmãos perceberam claramente.
que Pedro está nos conscientizando daquilo que pode acontecer. De sermos punidos por fazer o bem. Aquilo que aconteceu com Pedro e João, com aquele coxo. Vocês podem ser punidos por fazer o mal e não está havendo nenhuma discordância. Mas muito cuidado, que vocês podem ser punidos por estarem fazendo o bem, por estarem contrariando os interesses. Porque pessoas não vão aceitar o seu posicionamento cristão. Você vai ser rechaçado, você vai ser criticado, você vai ser injuriado, você vai ser tratado como alguém que não tem cultura, que não tem entendimento, onde na sua cabeça foi feita uma lavagem cerebral. E nós precisamos permanecer firmes, irmãos. E aí Pedro termina mostrando exatamente o exemplo maior, porque Cristo morreu por nós, deixando-nos um exemplo. Pedro aprendeu como ninguém que aquele Pedro medroso, que havia negado Jesus 3 vezes, não podia se repetir, não podia continuar existindo. Precisava haver uma autoridade na vida de Pedro. Precisava haver um fim. Não sei por quanto tempo. A igreja de Jesus Cristo, a dita igreja de Jesus Cristo estará calada diante das atrocidades, veladas, muitas vezes, que estão acontecendo com a igreja. Igreja povo, igreja templo. Mas vamos para frente. Vamos ver os versos 8 a 11. Do capítulo 4 de Atos. Então, veja a diferença. Onde está a diferença desse Pedro? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Sabe, irmãos, aquela circunstância poderia se transformar numa situação de medo, de temor, de recuo, diante da ameaça, diante da consequência de permanecer firmes, de anunciar ou de curar aquele homem. Pedro podia retroceder. Mas Pedro transforma aquela oportunidade numa rica oportunidade para anunciar a Jesus Cristo. E qual a diferença desse Pedro? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Onde está a diferença? A diferença está aí no início do verso. Diz assim: e Pedro cheio do Espírito Santo. Irmãos, pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, pelos nossos conhecimentos, nós não chegamos a lugar nenhum. Jesus diz lá em Atos capítulo 1, mas recebereis poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na nossa autoridade, na nossa ousadia, nós vamos retroceder, nós vamos amedrontar, nós vamos criar toda a expectativa de medo e vamos agir como Pedro, aquele Pedro, que diante da ameaça de ser crucificado, julgado junto com Jesus, disse: olha, não conheço. Mas esse agora era o outro Pedro. Aquele Pedro que no capítulo 21 de João, Jesus o questiona: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, e Pedro diz: Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Irmãos, existia um interesses mesquinhos dentro daquele sinédrio. Eles não queriam perder a autoridade sobre o povo. Por mais importante que a restauração do homem, a cura do homem, por mais que pudesse produzir uma vida digna naquele homem, os interesses do sinédrio foram contrariados. E não olhava para o lado bom, para o lado saudável da coisa. Uma vida de alguém foi restaurada. Veja o versículo 9. Como é que Pedro destaca claramente a consequência de fazer o bem. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Como ele foi curado não importa, o importante é que esse homem tenha uma vida digna. Esse homem era um aleijado há 40 anos, estava na porta do templo pedindo esmola. E os senhores mesmos já deram esmolas a eles. Com a conivência de vocês, ele estava ali na porta do templo. E hoje esse homem pôde entrar no templo. Esse homem foi restaurado. E vocês começam a questionar, por quê? Por quê? Como é que foi que ele foi curado? É impressionante, irmãos, como esse novo Pedro nos ensina, nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto, da nossa contemplação, da nossa omissão. O Senhor quer e deseja usar as nossas vidas aonde somos inseridos. Na nossa casa, sim, também.
Na nossa parentela, sim, no meio dos nossos parentes. No nosso trabalho secular, mais do que nunca. Pessoas precisam conhecer de Jesus. E muitas vezes eu tenho que ter a atitude daquele outro Pedro. Não com palavras, mas com a vida. Com a negação prática. Com algo que eu desprezo. Alguma coisa que eu abro mão. E não quero discutir. Religião não se discute. E muitas vezes a gente tem perdido a oportunidade de falar do amor de Jesus. E muitas vezes esse falar, muitas vezes para muitos, não da nossa igreja, imagino, que não condiz com a vida prática. Como é que eu vou pregar de Jesus se eu não vivo esse Jesus? Como é que eu vou pregar de salvação se eu não experimento dessa salvação? Como posso falar que eu preciso ser sal e luz se eu não tenho sido sal e luz? Se eu tenho misturado com a multidão? O Brodman, o comentarista bíblico, ele fala exatamente desse fato assim. Pedro aproveitou-se da pergunta do conselho acerca de um nome e passou a fazer desse nome a substância de sua defesa. Ele, de fato, havia curado o coxo pelo poder de um nome. Era um nome que todos os membros do conselho conheciam. Pedro se aproveitou daquele momento. Um momento crucial. Eles começaram a questionar com que autoridade Pedro estava falando. E aí Pedro começa a mostrar exatamente a quem ele estava submisso. Em nome de quem ele estava pregando. Em nome de quem ele havia curado aquele homem. É interessante que Pedro começou o seu discurso se defendendo da acusação, mas logo em seguida ele começa a anunciar Jesus. Logo no momento seguinte, ele se aproveita daquele fato para anunciar do amor de Jesus. Que não foi dele, que não foi poder dele, foi poder do Senhor Jesus. E quantas vezes, irmãos, temos perdido essa oportunidade em que as pessoas muitas vezes estão ao nosso lado, sentam ao nosso lado, quem sabe, num consultório médico, quem sabe aquele caixa do banco, no supermercado. Aquele dia saiu tão desesperado da sua casa, e precisava de uma palavra de esperança. Quem sabe só Deus te abençoe. E muitas vezes a gente olha para aquela pessoa e diz o que é que ela vai pensar. O que é que ela vai imaginar se eu começar a falar aqui de Jesus. Aquela defesa de Pedro se transforma num anúncio direto. Quem diz isso é o Werner Bull, um comentarista americano. Ele diz assim, a defesa se transforma em anúncio direto. O réu se transforma numa clara testemunha. E o acusado passa a ser um sério acusador. Os papéis se inverteram. Agora não eram mais o sinédrio que estava afrontando Pedro. Agora os papéis haviam se invertido. Pedro agora estava afrontando, enfrentando o sinédrio e anunciando o amor de Jesus. Eu não sei por quê ou por quais circunstâncias. Você e eu estaremos de firme, levantando a bandeira do Evangelho. Judas foi comprado por 30 moedas de prata. Não sei qual o meu preço, não sei qual o seu preço. Não podemos, irmãos, retroceder, porque o mundo avança. O mundo avança com o desejo de nos calar, de nos intimidar. E mais do que nunca precisamos avançar, porque se nós retrocedermos, Paulo diz lá em Romanos capítulo 10 que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas encontro terceira e última lição dessa experiência de Pedro, que muito, confesso aos irmãos, que muito fala ao meu coração. Precisamos ser testemunhas, não anunciando os nossos feitos, mas os feitos de Jesus. Não que eu faço, mas através de quem eu faço. Por amor de quem eu tenho feito. Não sou eu, não. Olha, isso é coisa de Jesus. E lá no versículo 12, Pedro coloca uma pá de cal em cima exatamente dessas arguições, dessas intimidações. Porque eles não criam na ressurreição. E aí Pedro começa a afrontá-lo exatamente partindo desse pressuposto que ressurreição existia, porque Jesus ressuscitou. Eles não podiam contrariar os fatos, nem da ressurreição de Jesus e nem de que aquele homem havia sido curado. E lá no versículo 12, Pedro diz assim, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há salvação noutro nome, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro fechou com chave de ouro toda aquela discussão.
E é interessante que ainda que a gente vai perceber isso lá nos versos que estão por vir, que eles imaginavam Pedro como um homem inculto, um homem sem conhecimento, mas essa expressão, a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, isso é a citação do Salmo 118, verso 22. Como o salmista profetiza que a pedra, Jesus, que os construtores da nação judaica rejeitaram ou rejeitariam, mas era ela a pedra que Deus estabeleceu como a pedra mais importante. Não sei se os irmãos, alguns irmãos, não sei se todos sabem, mas a pedra angular era a pedra de esquina, que dava sustentação a todo um aparelho. E Jesus exatamente essa pedra angular, que dá sustentação às nossas atitudes, ao nosso comportamento. Pedro destacou que só Cristo é a pedra angular e que não há salvação em fora dele. E que não haveria outro nome pelo qual ele deveria ser salvo. O John Stott, grande teólogo que faleceu há mais ou menos 3 anos atrás, ele escreveu nos seus comentários assim: Pedro passa da cura à salvação, do particular ao geral, ou seja, falando do fato isolado a toda a nação judaica. Ele vê a cura física de um homem como ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo. É tão bom quando a gente pode ser esse agente de transformação, esse agente de mudança na vida das pessoas. Quando alguém chegou até Jesus através de mim, através do meu convite, através do meu testemunho. Como disse os irmãos, o evangelho é aquela corrida de bastão, de revezamento, onde eu preciso passar o bastão para a geração futura. E não podemos nos calar. Pedro fala exatamente de algo que ele conhecia como experiência própria. Pedro falava de algo que ele havia experimentado na sua relação com Jesus. No texto que nós lemos durante o nosso culto, lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, versos 2 e 5, fala exatamente dessa unicidade de Jesus. E ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus continua, Senhor, continua, irmãos, sendo alvo de muita chacota, de muitas palavras contrárias. Mas como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, não podemos retroceder. Não podemos nos intimidar diante das ameaças. O mundo precisa conhecer Jesus através de nós, através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Onde eu fui inserido, onde você foi inserido, Jesus precisa ser conhecido. E aí termino com o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala exatamente desse nome e nome, quando Pedro destaca aqui o nome que está acima de todo o nome. O pastor Hernandes Dias Lopes, como comentário desse fato, assim: os dois negativos, nem o outro e nem o outro nome, proclamam a singularidade positiva do nome de Jesus, a sua morte e ressurreição, a sua exaltação e a sua autoridade fazem dele o único Salvador, já que nenhum outro possui tais qualificações. Não podemos vender, não podemos anunciar um produto se não experimentarmos, se não usarmos, se não desfrutarmos desse produto. Do mesmo jeito é a nossa vida, como cristãos. Não podemos ser declarados como cristãos se o evangelho não tem sido a nossa bandeira, não tem sido as nossas prioridades, não tem sido o nosso compromisso. Não podemos anunciar o evangelho apenas com as nossas palavras. Precisamos ter Pedros e Joãos aqui entre nós, ousados, ainda que correndo risco com as suas próprias vidas, mas enfrentando os costumes, as práticas, os modismos ensinados pelo mundo, ensinados pelos valores desse mundo. E como igreja de Jesus Cristo, igreja não só templo, mas igreja corpo, habitação do Espírito Santo, possamos ser ousados e usados para que através de nós o nome do Senhor seja glorificado. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela existência da Igreja Batista Boas Novas. Por todo o tempo, Senhor, que ela tem estado ali naquele bairro, tão carente, não necessitado, tão
tão carente de ações, de obras sociais, mas, acima de tudo, carente do teu evangelho, de transformação em suas vidas, na vida dos seus moradores. Mas muito obrigado, acima de tudo, pela Igreja Batista Boas Novas, representada em cada um dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que têm labutado, por aqueles que têm trabalhado, por aqueles que têm exercido a missão que o Senhor nos confiou, não foi aos anjos, o Senhor confiou a nós. E sejamos úteis, sejamos instrumentos dóceis nas tuas mãos, para que as pessoas, Senhor, ao se depararem conosco, seja no supermercado, seja no transporte público, seja no consultório médico, seja no trabalho, numa faculdade, em qualquer lugar que for, que essas pessoas sejam transformadas, que possamos falar não de nós mesmos, mas possamos falar daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Guarda-nos em tudo, Senhor. Faz-nos cada vez mais ousados e usados, para que através de nós o mundo possa conhecer Jesus. Guarda nossas vidas, dá-nos um amor de paz. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita Dani, não tem notícia da irmã Neuza e toda a sua família, mas onde estiverem, também possam ser alcançados pelo teu cuidado e restaura a saúde da tua serva Dani, também como da sua família, Senhor. Nos orienta em tudo e perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém.